E aí, aquaficionados, bem, o vídeo de hoje vai ser um espetáculo. É um vídeo que eu já tinha aqui, já ansiava fazer este vídeo sobre esta temática e temos aqui um convidado muito especial para falar desta temática, que são os guppies. Aliás, todos nós crescemos neste nosso hobby com os guppies e pronto, e agora temos aqui um grande expert para falar-nos muito mais, muito melhor sobre os guppies. E eu tenho aqui uma cábula, porque vou ler aqui o extenso currículo, aqui a biografia do nosso próximo convidado, que é a seguinte, então. Estamos a falar de Michel Bruno Ferreira. Michel vive no Brasil, mas tem raízes portuguesas. Ele nasceu em Goiânia, espero bem que esteja a falar bem, mas daqui a pouco ele já corrige o que eu estiver a dizer de forma errada. E hoje está a viver em Belo Horizonte. Ele tem aqui uma paixão que é trabalhar numa empresa familiar onde trabalha, na Núcleo Corretora de Seguros, que é especializada em consultoria e administração de seguros no Brasil. E tem aqui em paralelo a paixão que é a aquariofilia, que são os guppies. E desde os seus 9 anos que recebeu, ou seja, aos 9 anos recebeu o seu primeiro aquário, e em 1998, por meio da Confederação dos Criadores de Guppies, que hoje é presidente, importou os seus primeiros guppies de qualidade do renomado criador norte-americano Stephen Quartler. Bem, os nomes ele vai-me depois ajudar. Pronto, desde então que a criação de guppies tornou-se então uma paixão ininterrupta. Esta jornada dos guppies levou a que ele participasse em campeonatos, que numa exposição internacional de guppies, e em 2003 que não parou de participar, organizar, ser juiz, com imensos prémios também dos guppies, neste mundo dos guppies. E neste momento, como já tinha dito, ele é presidente da Confederação dos Criadores de Guppies, é, ora bem, membro da International Curatorian Guppy Breeding, membro vitalício da International Fancy Guppy Association. Bem, isto aqui é um currículo e tanto. Vamos então chamar aqui o nosso convidado, o Michel Bruno, para nos falar então desta paixão que são os guppies. Bem, Michel, eu não sei se tu ouviste, eu ainda sou um bocadinho rookie nestas coisas, mas não sei se ouviste a apresentação que eu fiz. Ouviste? Ouviste, claro. Pronto, não sei se me tiveres que corrigir em alguma coisa, é para a força. Mas olha, antes de mais, muito obrigado por toda a tua disponibilidade. É um enorme prazer receber-te aqui. Estarmos aqui numa conversa que atravessa o Oceano Atlântico, eu aqui em Portugal, tu no Brasil, mas realmente tu com raízes portuguesas, como dizes, e olha, muito obrigado pelo teu tempo aqui para estares na plataforma Aquarium Play. E pronto, olha, eu já fiz uma apresentação tua, mas se quiseres acrescentar mais alguma coisa, estás à vontade. Primeiramente, muito grato por estar aqui, honrado pelo convite, te admiro já pelo trabalho que você faz aí com os plecos, no Brasil mais popularmente cascudos. Aí quero em breve conhecer a sua estufa, você, enfim, muito grato aí pelo convite e vamos trocar e Vamos, aprender e ensinar juntos aí. Muito vamos bom fazer aí. essa sua iniciativa, tá? Muito boa sua Opa, iniciativa. Parabéns. E grato novamente pelo convite. opa, ora é essa. Nós é que estamos aqui deste lado, prontos. Aliás, eu estou aqui sentado para aprender. Todas as perguntas que eu coloquei aqui são perguntas minhas, que são perguntas que eu quero e espero bem que toda a gente que vai ouvir este vídeo também Uhum. tenha este mesmo interesse. Mas lá está, as minhas perguntas são muito básicas, porque acho eu, porque eu percebo muito pouco de guppies, mas espero que depois, com a tua ajuda, a gente consiga desenvolver um pouco mais. Mas pronto, olha, vamos a iniciar.
Mas há aqui uma pergunta já principal, que é, nós aqui em Portugal ouvimos falar muito de guppies. Há muitos guppies nas lojas, muitas das vezes não percebemos o que é um guppy selvagem, o que é que já é um guppy de criação, o que é que os cruzamentos são muitos, não é? Queres-nos falar aqui um bocadinho da origem dos guppies, como é que, para começarmos? Uhum, certo. Então, os guppies, eles nas lojas normalmente é um guppy que chamamos de padrão pet store. Não Ok. é, não é o que a gente chama de show guppy, que é aquele peixe que a gente consegue participar de exposição, que ele entra na exposição e ainda entra bem, né? Ok. Então, é como se fosse o cachorro com pedigree e o cachorro sem pedigree. E aí, as nadadeiras, não só o tamanho, mas o formato das nadadeiras dos guppies de competição, dos show guppies, são maiores, tem um Ok. formato ideal. Já os guppies pet, já os guppies de loja, eles têm uma precocidade maior, se desenvolvem mais rapidamente, até porque a produção tem que ser rápida, né? E aí os peixes são mais rústicos para viverem bem em aquários não só da loja, mas os aquários do consumidor final. E aí, com isso, a seleção das nadadeiras, principalmente, e a seleção das cores, elas são um pouco prejudicadas, porque o criador comercial ele acaba selecionando para esse viés, né? Então, Ok. tem essa diferença. Ok. Então, mas o Guppy, ele era originário de onde? Que país? O Guppy, ele foi catalogado em 1859 por um alemão chamado William C.H. Peters. Inclusive, o Ok. meu nickname, logo que chegou à internet, aqui no ICQ, no MSN Messenger, era Peters, em Ok. homenagem ao William C.H. Peters. Então, desde 1859 de uma forma ou outra, o guppy vem sendo trabalhado aí de forma doméstica, fazendo os criadores aí fazendo uma seleção, nesse caso artificial, né? Não é aquela seleção Ok. natural. Consequentemente, o que fizemos? Aumentamos as nadadeiras, aumentamos as cores. As cores do guppy selvagem eram embaralhadas, né? É como se fossem embaralhadas. E aí a gente vai separando os genes e montando aqueles genes nos peixes a partir dos cruzamentos. Claro, muito Ok. importante sair as mutações, né? Então, no Pois. final, na década de 60 saiu a mutação do guppy com nadadeira grande, saiu na estufa do Paul Henel, um alemão muito importante no hobby, e a partir daí os guppies, a maioria dos guppies, pelo menos de competição, foram aumentando as nadadeiras e foi com a nadadeira maior, sabe? Mas a origem Ok. deles é de Trindade e Tobago, Ok. Venezuela, Ok. Trinidad e Sim. Tobago, Guiana Francesa ali, a América Central. Mas, Ok. desde essa época de 1859, enfim, foi espalhado no começo de 1900, né? Foi Ok. espalhado Ok. mundialmente para acabar com as larvas de mosquito. Então, Ok. hoje, em todo o país tropical, qualquer curso d'água, Certo. lagoa, lago, tem uns guppies selvagens lá para acabar com os mosquitos, porque eles são principalmente Certo. larvófagos. Então, aqui Exato. no Exato. Brasil, por exemplo, em todo lugar tem guppy selvagem, mas não é Ok. recomendável, né, cruzar o guppy selvagem com o guppy doméstico, porque aí você vai é, tentar reinventar a roda. Então, assim, você vai fazer um cruzamento, Ok. provavelmente vai puxar mais genes de nadadeiras curtas e tal, vai bagunçar toda a linhagem. Ok. Ok. Interessante, pá, Mas, interessante. basicamente, essa é a introdução. É, pá, muito bom, muito bom. Então, os campeonatos que existem são sempre, normalmente, com exemplares provenientes destas linhagens, não é? Dos criadores que vão criando as suas linhagens. Mas, por exemplo, imagina, Michel, tu tens a tua linhagem,
há outro criador que tem a sua linhagem, ou há linhagens como, não sei se vou dizer aqui um disparate, mas um Blue Moscow, não é? Vamos imaginar, não sei se se chama uma linhagem, mas é algo que se calhar já foi criado por alguém, mas que há muitos criadores que têm, não é? E dos Isso mesmo. campeonatos, e nos campeonatos, por exemplo, avalia-se só essa categoria, o Blue Moscow e outras, ou não? Como é que Então, funciona? no campeonato, o prêmio principal é o Best of Show, né? Primeiro, segundo e terceiro Best of Show. Medalha de ouro, troféu de prata e troféu de bronze. Porém, a gente divide em dezenas de categorias. E aí tem a categoria que chamamos de classe, tem a classe É, Blue Moscow, tem a classe Snakeskin, a classe Red, a classe Purple. E aí, dentro de cada classe, cada competidor concorre com os exemplares daquela classe, aí de primeiro a quarto lugar. E aí somente os primeiros de cada classe competem ao Best of Show. Então vai ok. um Blue Moscow, um Red, um Snakeskin para competir entre os melhores. E aí a gente seleciona ali primeiro, segundo e a gente premia até 10 Best of Show, até décimo lugar. Mas Ah, ok. troféu, primeiro a terceiro lugar, sabe? Ah, E aí a gente avalia principalmente tamanho, cor e formato. Tamanho, cor e formato. E aí cada nadadeira tem o seu formato específico. A gente avalia também a proporção do peixe. No show guppy, a proporção no caso do delta, que é o mais comum, que tem aquelas nadadeiras grandes e tal, a proporção é de 1 por 1. Então, se o peixe tem 3 centímetros de corpo, ele precisa ter 3 centímetros de caudal. E pô, aí, 1 por 1. E aí, nisso, a caudal precisa ser em formato de triângulo. E aí tem as categorias de abertura também. O delta, uma abertura ideal, pelo menos na CCG, é de 65 a 70 graus. Já na Ásia, já gostam de um peixe com uma abertura maior, de 75 graus em diante. E, enfim, ok. e formato de triângulo. Então, você analisa o peixe triângulo, assim, sabe? Com a caudal em Ok. triângulo. Já a dorsal em formato de paralelogramo. Então, tudo isso para o peixe ter uma simetria legal, nadar muito bem, até ter uma saúde bacana, né? Porque se for uma nadadeira muito grande, não consegue nadar direito e tal. Então, basicamente, a gente analisa isso, cor, tamanho e formato. E aí, dentro de cada classe, dentro de cada cor, aí tem as regras específicas daquela cor, daquela padronagem e daquela genética, digamos assim, né? O Moscou Blue, Ok. o Blue Moscow, é um peixe que ele é melhor que ele seja todo azul, sem infiltrações de verde, sem infiltrações de roxo, que ele seja inteiriço azul. Esse é o melhor Ok. peixe. E isto é tudo. Aliás, eu acho que já me estou aqui a adiantar nas perguntas que eu começo, Oh, mas oh, desculpa. Michel, mas é fixe porque tu és de boa conversa e vamos rolar aqui. Isto vai ser aqui um vídeo muito interessante. Mas vamos recuar um pouco. Então, vamos imaginar, eu quero, porque há muitos mitos à volta de muitos peixes, não é? Mas eu acho que dos Isso é guppies acima importante, de essas tudo, não conversas é? são importantes. Ah, pronto, vamos começar aqui pelo aquário. Vamos imaginar que eu quero manter alguns guppies no meu aquário. O que é que o, Qual é o melhor aquário para os guppies? Se é um aquário só para guppies, pode ter aqui alguns companheiros de aquário. Qual é o melhor aquário para eles? Olha, você, no caso, precisa criar um ambiente perfeito para os seus loricarídeos se reproduzirem e ficarem mais à vontade possível, né? Quanto menos estresse, melhor o peixe. Então, sim, a gente faz da mesma forma. Cria um ambiente ali saudável para o peixe para ele atingir todo o potencial genético, né? É, Então, assim, o aquário, a gente evita substrato para até facilitar a ok, limpeza do fundo, sabe? boa. Então, hoje os aquários mais modernos
temos metade de filtro biológico de fundo, aquele com ok, placa e pedra em cima, com a torre, ok, e ok, metade limpo. E metade limpo. Então, aí a ração a ok, gente coloca nessa parte anterior limpa, né? Que aí ok, a ração caiu, ela não caiu nas pedras, ela caiu na parte limpa, ok, né? ok, estou a E perceber. aí facilita a limpeza e com isso o peixe desenvolve melhoras nadadeiras. Quanto à água, não tem muito segredo. A água sem cloramina, né? Podemos Ok, utilizar qualquer condicionador de água e a dureza é uma água ligeiramente dura, é o ideal, tá? ok, Ela não pode ser tão mole como para discos e ciclídeos americanos e cascudos, né? ok, E também ela não precisa ser dura como para ciclídeos africanos, por exemplo. Ela pode ok. ser intermediária, Deu meio né? termo. E para isso, nós usamos alguma mídia biológica, osso de coral, ou reator de ozônio, mídias biológicas para reator de cálcio, né? Que aí ela Ah, vai ok, derretendo aos poucos e tal, vai soltando ali os sais, carbonatos de cálcio e tal, ideais para os peixes. Mas, enfim, não tem muito segredo, não. ok, Filtragens é importante, né? Quanto melhor a filtragem, consequentemente, menos troca parcial você vai fazer. ok, E aqui eu faço nesse esquema de metade filtro biológico de fundo com a torre. Então, mas existem filtros caseiros, filtros de caixa, aqueles box filters, né? Os ok. americanos usam mais. Existem os filtros de esponja, como você usa. O importante é manter a água limpa. E aquele negócio, quanto mais alimenta, maior a troca parcial de água. Aqui eu alimento os meus peixes não menos que 4 vezes ao dia. Então eu faço uma troca parcial de 50% às segundas, às quartas e às sextas. Então eu faço uma troca de 150% por semana, se for Ok, contabilizar, ok, para poder alimentar à vontade. Muita ok, artêmia, muita ração. ok. Faltou Pois alguma isso era. coisa? Não, isso era outra pergunta, só que vou-te perguntar aqui. Aliás, eram duas perguntas, tinha a ver com as tuas rotinas de manutenção, porque também vou-te perguntar mais ou menos qual é a dimensão da tua fish room, mas estamos a falar em aquários de que dimensão? Por exemplo, eu estou a ver aí uns aquários mais ou menos aí nas tuas costas. Boa, 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 boa. Eia, que categoria! Bem, isso está muito bonito. Está muito bonito. Esse daqui. Depois eu vou fazer uma filmagem melhor para Sim, a mostrar. gente depois vamos colocar aqui uns vídeos. Mas estamos a falar, parece aí aquários de 30 centímetros, não? Então, os aquários de cima, eles Ok, têm 70 litros. ok, São de 35 por 60. Já ok, os aquários de baixo, eles têm 50 litros, que aí ok. são de 30 por 60. É Ok. isso. E Então, a são altura aquários de deles? 50 litros e aquários de 70 litros. Aí eu Ok, coloquei 5 andares, né? ok, Mais ou menos assim. ok, ok. Tá muito bom, está muito bom. Está muito clean, está com um aspecto espetacular mesmo. Está mesmo impecável. A água cristalina, assim como você mantém aí, Eu gosto, gosto, fazer o gosto peixe. muito. E tu mantens, não sei se é correto falar em espécie ou se é correto falar em linhagem. Cada aquário desses tem a sua linhagem, certo? Isso, linhagem, né? Seria o guppy, né? O guppy é não, desculpa, você falou linhagem, eu Espécie, pensei em espécie. espécie. É, Mas é isso mesmo, hoje meu foco são duas linhagens. Uma linhagem que é o Green Moscow, que é o peixe ok, todo verde, e a outra linhagem é o Snakeskin. O Snakeskin é a minha paixão, que é um peixe todo desenhado, parece uma pele de cobra, né?
E aí, desses Sim. Nates, eu trabalho com ele desde 2003. Então, já está há muitos anos comigo. Pô. E já há gerações, 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 gerações. E eles não perdem, não ficam mais frágeis, Michel? O facto de estarmos a trabalhar sempre sobre. Tu vais introduzindo ou como é que tu fazes? Porque esta também era uma Então, pergunta que eu te ia fazer, porque nós vemos sempre o guppy como um peixe frágil. Mas uhum, isto é assim, isto depois dá origem aqui a uma outra pergunta, que tem a ver normalmente com a esperança média de vida, não é? Com o tempo médio de vida de um guppy. Mas às vezes, se calhar o facto deles morrerem mais cedo, pode ter a ver com o facto da nossa negligência, não é? De não cuidarmos assim tão bem do peixe e ele vai ganhando deformidades, não se vai alimentando bem e dá-nos uma sensação errada de que o peixe, como morre, não é? É um peixe uhum. frágil. Mas fala-nos um bocadinho então disso, desta fragilidade, deste tempo médio de vida de um peixe saudável, não é? E como é que isto funciona? Então, eu não vejo o guppy como um animal frágil, sabe? Eu posso viajar aqui, deixar os peixes no aquário como estão e ficar uma semana fora e eu vou voltar, os peixes vão estar super saudáveis. Ah, então, assim, claro, desde que estejam bem nutridos antes, né? Ok, E então, certo. assim, toda essa troca d'água que eu faço, todo esse manejo que eu faço, é para que o peixe atinja todo o potencial genético, que eu tô produzindo competidores para campeonatos. Ok, Então, assim, o filhote nasce, eu não posso perder um dia de alimentação dele, a alimentação ele é diária e constante, porque nos primeiros dias, primeiras semanas e primeiros meses é onde o peixe tem o metabolismo mais rápido e ali que eu tenho que aproveitar o crescimento deles. ok, ok. E aí, o animal, por ser pecilotérmico, essa variação de longevidade vai variar conforme a temperatura também, temperatura e genética. Se é uma linhagem que foi criada e produzida para precocidade, o peixe ele vai chegar adulto rapidamente e vai morrer rapidamente. Já Ok. se for um peixe criado a uma água um pouco mais fria, 22 graus Celsius, alguma coisa assim, ele vai durar bastante. Aí ele pode durar 2 anos e sabe-se aí de guppies, principalmente os de nadadeiras menores, que duraram 40 semanas. Então, tranquilamente. Mas assim, é um peixe que nos últimos meses não reproduz mais e tal, mas. Enfim, resumindo, varia conforme a temperatura da água, É, sabe? Mas tem o tempo ideal para competição. Por exemplo, na minha linhagem de Snakeskin, os peixes ficam ideais com 12 meses de idade. Então, eu é, levo o a peixe com um competir. ano de idade para o campeonato, é a hora que ele atingiu todo o seu potencial genético. Já para Moscows, eles são mais precoces. Então, é com 9 meses de idade que eles participam bem de competição. E aí, depois dos 9 meses, eles vão decaindo. Então, assim, digamos Ok, que um ano de idade seria o máximo para um peixe, para manter a qualidade de um peixe, que o peixe fique saudável ok. e inteiro, sabe? Muito Um interessante. Então ano, um ano e meio. tu É. levas um exemplar a dois campeonatos, não é? Se estiverem muito próximos, aquele exemplar já não serve para o campeonato do ano seguinte. Isso, isso. Aqui nós temos 2 campeonatos presenciais por ano. Nós temos campeonatos a cada 3 meses, revezamos online, presencial. Então, Ok, qualquer, qualquer campeonato que tiver, eu vou ter algum peixe aqui em certa idade para competir. Outra coisa que fazemos é planejar os cruzamentos. Então, se eu sei que o peixe vai estar pronto com 12 meses de idade, aí eu tiro ninhada 12 meses antes. Então, para dar ok, tempo ali de participar de competição. Mas normalmente o peixe participa de no máximo 2 competições, porque as ok. presenciais são a cada 6 meses. Então, ele pode participar jovem em uma, no outro ele passou um pouco Já da acabou. idade, coisa assim.
Pronto, isto estamos a falar se for aí um exemplar campeão mesmo, não é? É que acabas Isso. por. E qual é? Então, explica-me aqui novamente todo este processo, mesmo que não seja para levares o peixe a um campeonato. Tu normalmente misturas, tens um grupo, não é? Um grupo de selecionas os machos, selecionas as fêmeas, como é que fazes? Para depois colocares, ou é só um macho e uma fêmea? Como é que tu fazes isto? Ah, pois é. Você perguntou como que a gente mantém a linhagem também, né, ao longo dos anos. Sim, Normalmente a gente seleciona sets de dois reprodutores e três, desculpa, dois reprodutores e três matrizes. Então ali já tem uma, explica, já tem. desculpa, Michel, explica o que é que são matrizes, porque a malta às vezes não sabe o que é esta questão do matriz, não é? É porque muitas vezes é usado sempre matriz, né? Ah, minhas matrizes, minhas matrizes. Exatamente. Pelo menos, mas pelo menos no meu ponto de vista, por exemplo, o boi, você não chama um touro de matriz, você chama de reprodutor. Aí eu, então assim, os machos reprodutores, né, digamos assim, eu Ok, seleciono dois machos reprodutores e três fêmeas matrizes. E ok, aí os melhores de cada ninhada. Em uma ninhada eu pego um macho, seleciono um macho, em outra ninhada seleciono um outro macho, e nas outras ninhadas, obviamente não irmãs, eu seleciono as fêmeas. E aí monto o ok. set, de dois machos e três fêmeas. E aí essa é uma geração, né? Aí eu separo as ninhadas por aquário e tal. Mas ao longo das gerações eu só faço cruzamentos planejados. Eu não, assim, com reprodutores, com os peixes muito selecionados, para não perder nenhuma geração. E aí, Ok. quando a linhagem está, por exemplo, ficando um pouco menor, perdendo um pouco de as fêmeas estão parindo menos ou algo assim, perdendo um pouco de fertilidade, e aí eu faço cruzamento planejado com linhagens compatíveis, com uma linhagem distinta porém compatível. Ok. Os Green Oscars, eu comecei a trabalhar com eles para melhorar os meus snakeskins. Então, Como assim, de assim? Como tempos assim? em tempos, eu uso fêmeas de Moscous para cruzar com os machos snakeskins. E aí, com isso, já dá aquela revigorada na linhagem. Então, por Ok. exemplo, cada 3, 4 anos eu faço um cruzamento fora para dar aquela introduzida de sangue novo que Ok. fazemos, né? Ok. Para dar aquele vigor no peixe. Então, é assim que fazemos, cruzamentos planejados e de line breeding, que é o cruzamento entre meio-irmãos e tal, durante algumas gerações, e depois fazemos o outcross, que é o cruzamento com linhas distintas, porém compatíveis. Já estamos aqui a falar num nível fogo, impressionante, pá, impressionante. Mas, e diz, oh, Michel, tu compras sangue novo, digamos assim, ou é tudo trabalhado dentro dos teus exemplares? Como é que tu fazes? Imagina, numa ninhada tens alguns exemplares fantásticos que aparecem e agora começas a trabalhar desses, ou não? Ou de vez em quando compras exemplares assim de uma grade bastante boa. Isso, então, para dar esse sangue novo, a gente precisa de uma linhagem de fora. Porém, aqui eu mantenho as linhagens ao longo das gerações compatíveis e de vez em quando eu cruzo entre si essas minhas linhagens mesmo. Mas, claro, Ok, tiveram origem em algum momento, né? Os Green Moscows eu adquiri em 2022 com um norte-americano chamado Jim Alderson, que ele faleceu recentemente, e um criador assim excelente, um dos melhores criadores do mundo, e faleceu em outubro do ano passado, e eu peguei esses peixes em outubro de 2022. Então eu peguei com ele um ano antes dele falecer. E aí estou mantendo desde então, e já está na F4, já está na a na geração quarta não é quatro. geração, isso.
E os peixes estão melhores, estão iguais para melhores do que quando eu peguei, sabe? E aí, de tempos em tempos, eu cruzo com esses meus snakes, que a origem deles é de um americano, de um americano não, de um alemão chamado Gernot Kaden, que aí eu rematei em 2003 numa exposição que teve aqui. Então, Muito, assim, muito. basicamente essas duas linhagens que eu trabalho e mantenho desde então. Uma desde 2022, outra desde 2003 e não pego fora, sabe? Somente essas duas mesmo. E isso é sempre, estás a levar sempre essas linhagens a campeonato, são sempre as tuas duas que. E tens Isso tido mesmo. sucesso. E tens tido Isso sucesso. mesmo. E aí tem as suas variações, né? Dentro do Snakeskin tem o Snakeskin albino, que daí eu já consigo competir na classe albino e na classe Snakeskin. Ok, Ah, ok. então, assim, Porque no albino, basta ser albino, pode ter uma variação qualquer. Tem que ser é, tem- albino só, né? temos duas classes albinos. Temos a classe Red albino, que só entram peixes albinos e com as nadadeiras vermelhas, e a classe AOC albino, Any Other Color albino, que aí entra qualquer peixe com as nadadeiras coloridas e tal, mas tem que ser albino. Ok, ok. Muito bom, muito bom. Então, e já conseguiste aí uns primeiros lugares nestas competições? Sim, sim. Na última que tivemos em São Paulo, eu fiquei em primeiro na classe de Green Snakeskin e primeiro na classe de Eusci Albino. E aí, Oh, pros Best of Show, eu fiquei em quarto geral com o Eusci Albino, com o Snakeskin Albino, e em quinto geral com o Green Snakeskin. Então, eu peguei quarto Best of Show e quinto Best of Show. Com o Green maravilha. Moscow, que eu O peguei Green Moscow. quinto, isso. Teve bom, Então, foi ótimo. tu estavas a dizer, então, eu estou aqui a tentar fazer algumas perguntas que depois mesmo quem não queira fazer competição, mas que de certa forma queira tirar uns alvinhos selvagens, não, saudáveis, porque eu às vezes ouço muita gente a falar que adquiriu alguns guppies com, sei lá, fantásticos, com um valor assim exorbitante, mas que depois não conseguem que eles criem. Normalmente, o que tu fazes é dar-lhes as melhores condições de água, de parâmetros, de alimentação, e eles, um layout de aquário adequado a eles, e eles criam por si, ou existe, por exemplo, nos Plex existem aqui algumas ações que podemos fazer para induzir a reprodução, ou pelo menos para que eles tenham posturas com mais ovos, ou existe também nos guppies assim algumas ações que possas fazer para induzir a reprodução, ou estou aqui a dizer um disparate. Então, quando a gente adquirir algum peixe novo, a maior dificuldade é a aclimatação, né? Ok, Aclimatou ali, porque às vezes a água no criador é um pouco diferente da sua água. E aí, normalmente a gente pergunta, como que é a sua água? É ligeiramente dura, ligeiramente mole? Esse peixe, como é que é a temperatura que você está mantendo aí e tal? Mas, de via de regra, água de torneira cloramina, não sei se eu posso falar marcas aqui, né? sim, Acabar com claro, a claro, cloramina. sem problema nenhum. Eu particularmente gosto muito da Seachem Prime e da Tropical Supreme. Tropical Supreme eu estou testando há pouco tempo, muito, muito, muito bom. Então, assim, aqui é água de torneira e Tropical Supreme. Até pouco tempo, água de torneira e Seachem Prime. E aí, dentro dos aquários, eu tenho alguns ossos de corais que mantém essa água ótima. Fora Ok, isso, para induzir para reprodução, não tem muito segredo. Alimento vivo, náupio de artêmia de preferência ao muito menos uma bem. vez por dia, né? Para os Sim, filhotes jovens, eu forneço náupio de artêmia duas vezes ao dia. E isso é o que mais induz a reprodução. Mas boa. acontece, né, você dizendo que tem alguns criadores que têm alguma certa dificuldade, logo que adquire. Às vezes, realmente acontece dos peixes adquiridos morrerem.
E Sim, aí, o exatamente. que a gente tem que fazer é tirar ninhada urgente dos peixes que adquiriram. A gente tira a ninhada urgente dos peixes que adquirimos, para aqueles peixes que já nasceram na nossa água, já nascem bem mais fortes. E Ok. aí, claro, se o vendedor foi honesto, aqueles peixes crescerão com qualidade, e a partir dessa ninhada a gente seleciona a nossa próxima geração. Já percebi, já percebi. Aproveitas de certa forma, mas tu estavas a dizer também os nápoles de Artémia também dás aos adultos, não só aos E alvins, mas também aos adultos, não é? isso. Desculpa, eu não escutei a última frase. Tu a dizer que a Artémia recém-eclodida, tu dás tanto aos adultos como aos alvins. Isso, então, até 3 meses de idade é quando o peixe desenvolve melhor, o gupe desenvolve melhor seu corpo. É, Então, artêmia no mínimo 2 vezes ao dia. Depois, quando o ok. peixe formou as nadadeiras, eu preciso preservar as nadadeiras. Eu não preciso aumentar o corpo mais, eu preciso preservar as nadadeiras. Os E aí, com nadadeiros. isso, eu tenho que cuidar melhor da água. Como que eu vou cuidar melhor da Ah, água? ok. Diminuindo a alimentação, diminuindo a entrada de proteínas, porque ele não precisa de tanta proteína para desenvolver as nadadeiras. Então, para o adulto adulto, quase para competição, eu alimento 1 vez a semana com nápoles de artêmia. Para Há o, muito o truque. reprodutor, para o reprodutor, aí 1 vez ao dia, nápoles de artêmia e 2 vezes ração. Ok, ok, interessante. E se calhar é uma pergunta parva que eu vou fazer, mas só os machos é que entram em competição, ou também há fêmeas a entrar em competição, não é? As fêmeas entram também, tem as classes para Ah, fêmea. ok, Tem muita ok, gente que ok. compete, que prefere competir com fêmea. É interessante. E as Pensava, fêmeas de isto agora competição, foi. Lembrei-me agora porque pensei, epá, realmente é, os machos são sempre as mais fêmeas de bonitos, não é? competição, elas atingem incrivelmente até 8 centímetros de comprimento total. Pô, aí, isso é muita coisa. 8 Impressionante. centímetros. O padrão no livro é uma fêmea de 8 centímetros. Fogo. Mas essa é a meta, né? A maioria das fêmeas tem 7 centímetros, por aí. Fêmeas de Ok, competição, né? ok. Mas no Muito meu interessante. caso, o meu foco é o macho. Então, eu seleciono os melhores machos, e aí as fêmeas não uso mais como matriz, aí eu Ok, já coloco no aquário, num outro aquário. Eu não à compito com, parte. com as fêmeas. Eu não mantenho as Ok. fêmeas até certa idade. Porque essas fêmeas adultas, elas comem muito e demoram muito para atingirem todo esse tamanho. Então, assim, para mim não vale a pena. Eu prefiro competir apenas com os Com o machos. macho. Então o que tu fazes é, tu retiras, fazes a seleção dos machos, mas esse macho que tu levas à competição é um macho que ainda não reproduziu. É um macho que tu estás a fazer crescer, mas que ainda não juntaste com fêmea. É isso? Então, a maioria das vezes eu levo o segundo melhor da ninhada, digamos assim. O primeiro fica aqui reproduzindo, e aí o irmão Muito dele eu bom. levo para o campeonato. Eu jamais levo uma matriz para campeonato. É Porque sério. Porque é arriscado, Interessante. né? Vou Ah, viajar interessante. com o melhor Percebe, peixe, percebe. E o podes peixe. perdê-lo, não é? Eu não vou arriscar a genética. E outra coisa, Interessante. quando a gente coloca com a fêmea para reproduzir, muitas vezes a fêmea, mesmo que sem querer, estraga as nadadeiras do macho. Pois é, Então, o eles. É, peixe, quando é reprodutor, mesmo eu querendo, muitas vezes eu não consigo competir com ele. ok. Interessante. Epá, interessante. Aliás, quando tu ganhas um primeiro lugar com um peixe campeão desse, tu dizes assim: tenho lá em casa um muito melhor. Epá, muito Ah, bom, muito bom. Michel, mais ou menos quando eles reproduzem, não é? Quando tu fazes este planeamento da reprodução, tu quantos ovinhos é que tiras assim, mais ou menos? Não sei se é assim que chamam aí, não é? Mas quantas crias é que tu tiras normalmente este grupo? Estavas a dizer que era dois machos e três fêmeas, não é? Mais ou menos assim.
Isso, isso. Ó, eu já ia falar um segredinho aqui, mas a gente tem um segredo Boa, no boa, boa, final. boa. A malta gosta disso. Vamos deixar o segredo para o final. Então está bem, Mas está bem. normalmente eu tiro duas ninhadas de cada fêmea. Ok, Então eu separei a matriz, tiro duas ninhadas de cada fêmea e aí já aposenta a fêmea. A média de alevinos, de filhotes, é de 40 cada fêmea. Claro, tem ok. fêmea que pare 60 filhotes, tem fêmea que pare 20 filhotes, tem fêmea que a Ok. primeira ninhada dá 10 filhotes, uma fêmea adulta, mais idosa, ela pode parir 100 alevinos, 90 alevinos. Então depende Ok. bastante da alimentação e Boa. do tamanho e da idade da Ok. fêmea. E tu, quando vês que a fêmea já está grávida, vá, digamos assim, tu retiras a fêmea para um aquário à parte ou para um. Isso, eu deixo um aquário preparado para os filhotes, eu retiro a fêmea dali, coloco ela dentro de um mini tanque rede, ela fica Ok, presa dentro desse mini tanque rede, e aí ela fica lá 1, 2 dias, alimento muito bem, com alimentação viva, preferencialmente, para ela continuar forte. E aí ela parindo os filhotes saem automaticamente do saem da tanque e rede. vão para os aquários. E aí Ok, ela terminou de parir, eu volto ela para o aquário de reprodução ou a aposento, dependendo da fêmea. E aí os filhotes ficam crescendo nesse aquário, continuam crescendo nesse aquário. ok. Interessante, interessante. Porque nós estamos habituados a ver aquelas maternidades, obviamente que isto. Eu nem te queria perguntar isto, porque isto deve ser o mais básico possível, não é? Aquelas maternidadezinhas de plástico que se compram. Aqui em Portugal a gente Não diz que faz compra. isso. Estressa demais o peixe, é muito Claro. estresse. Legal. Então tu metes essa fêmea dentro dessa rede e metes algumas plantas assim, ou de forma, ou não, é só fica ali. Não, não. Como o meu manejo é intenso, eu não mantenho nenhuma planta nos aquários. Ok, ok, A minha ok, iluminação não é adequada. A iluminação que eu entendo que é melhor para os guppies não é aquela nos aquários, mas é a iluminação ok, do ambiente, como essa. E aí eu acredito que deixa os peixes mais confortáveis. ok, Então, ok, percebo. isso. Então, Faz assim, sentido. aí principalmente pelo manejo eu não uso plantas, mas mesmo se eu Ok. usasse, acho que não daria muito certo. E quais são, oh Michel, quais são os teus, não vais contar aqui todos os truques, mas para se ter essencialmente os resultados que tu tens, o que é que tu achas onde é que está o segredo do teu sucesso, não é? Eu sei certamente que é a tua dedicação, essa sem dúvida que é, mas o que é que tu achas que contribui mais para teres peixe de qualidade, para teres esses resultados todos? Uhum. Então, eu acredito demais na qualidade genética dos peixes que você começa a trabalhar. Bom, Existem criadores que querem competir adquirindo peixe numa loja. Não, não, não vai acontecer. Se a gente começa a criação com uma grade B, a gente dificilmente vai ter uma grade A. ok, Então, assim, ao meu ver, a genética é a coisa mais importante. Dito isso, eu procurei nas linhagens que eu amo, nas linhagens que eu trabalho, o melhor criador daquela linhagem, daquela genética. Quando eu estava procurando Snakeskin, eu fui no melhor criador na época, que hoje continua criando, e o cara é muito bom. E aí, para pegar os Green Moscows, eu também fui no melhor. Então, assim, genética primeiro, e aí, como você disse, dedicação e tal. Mas, assim, pensando no pulo do gato, eu acredito que a Artêmia, sabe? A Artêmia, ela pode ser um pouquinho cara. Não sei aí como é, a gente pode conversar sobre isso. Mas aqui que é é um pouco tranquilo. puxado, É, e se você tiver disponibilidade para dar na Alpin de Artemia, Artemia é recém-nascida todos os dias,
para os peixes dá um diferencial bastante, sabe? Eu acredito que esse é o diferencial. Agora, a respeito de um segredinho e tal das fêmeas, a melhor ninhada de cada fêmea é a segunda barrigada. Não é a terceira, não é a primeira. Por incrível que pareça, é a segunda barrigada. Então, E vai essa porquê? dica. Porquê? Mas porquê? Tem alguma razão assim que se perceba ou tem mais a ver com a tua observação? Olha, eu acredito que é pela maturação dos órgãos sexuais ali da fêmea. A primeira leva, os primeiros alivinos ali da primeira barrigada não é tão boa. A segunda já vem com uma fêmea mais preparada, com o organismo mais preparado, e eu acredito que os peixes nascem mais fortes. Não falo de genética, de cor, de formato, mas eu acredito que a segunda ninhada, o peixe sai mais forte. Porque não é interessante uma ninhada com muitos alevinos, porque aí os alevinos saem muito pequenos, muito frágeis. Uma ninhada intermediária é melhor, né? Ok, Então, isso é uma ok. das, isso é um dos segredinhos aí que às vezes algumas pessoas não sabem. Mas isso é bom, é interessante tu estás a passar aliás, esta conversa está a ser muito interessante, pelo menos para mim, não é? Mas eu percebo que tu dominas muito este assunto, mas para além disso, tu partilhas aqui aliás, tu falas de uma forma muito aberta, não é? Não se nota que parece que estejas a esconder alguma coisa, para não, mas não, estás a falar realmente, Só sou muito estás tímido, mas fora isso. não, mas está, epá, é impecável. Eu sou fascinado por guppies. O que eu digo e o que eu disse no início foi que já tinha, ansiava já fazer um vídeo assim, porque eu acho que todos nós começamos com os guppies, não é? Porque são aqueles peixes coloridos que nós vemos na loja, mas depois, passado uns anos, nós olhamos para os guppies de uma outra forma, não é? Tu já olhas para o Guppy não com aquela questão toda de eu quero comprar agora as cores todas, mas não, já com um olhar mais de especialista, não é? Mais cuidado. E era por isso que eu queria fazer, porque queria fazer este vídeo, porque eu acho que fala-se muito pouco, ou de uma forma, pelo menos aqui em Portugal, de uma forma muito desvalorizada, não é? Ou seja, quando se compra guppies, vou-te dar um exemplo. Aqui em Portugal, nós compramos um guppy barato, não é? Um guppy que se consegue comprar numa loja, compras por 1 euro, 1,5 euro, que em Portugal é muito barato. Estamos a falar em 5 reais. Mas depois tens guppies também à venda aqui em Portugal, que eu já vi, já comprei. Um guppy a 20 euros, que 20 vezes 5 serão 100 reais, não é? Uhum. Um guppy que já vem de alguém que tem já o guppies com outra qualidade, acho eu. Sim, com certeza. Mas, mas pronto, o que é um guppy? Agora que já estamos a falar em valores, não é? Assim, qual é um preço médio de um guppy de excelência? Aí no Brasil, ou pelo menos que. Olha, varia bastante, de em torno de 300, R$ 400. Eu Ok, vendo, eu disponibilizo apenas exemplares selecionados, seleciono os melhores exemplares aqui, a R$ 100 o exemplar. ok, Mas nas lojas pode ser encontradas a R$ 10 o casal, ok. R$ 10 o Pois casal, é. né? E, Mas assim, pode ser, existem leilões em grupos aqui, é bem popular, leilões de peixes ornamentais em grupos de WhatsApp. Então tem ok. leilões de grupo, leilões de beta, e aí nesses leilões sai normalmente a R$ 100 o trio, Ok. 100, R$ 150 o trio. Eu Então, estava a dizer esta é questão. de B, né? Mas o Sim. de ponta, 300, R$ 400. Ok. Hoje é Eu bem digo, tá, barato. Todos os meus colegas falam, ó, peixe campeão e vende por 400, 500, mas eu quero popularizar e quero distribuir essa sim, genética boa. percebo, percebo. Então eu fico no meio termo aí.
Eu estava a dizer a desvalorização porque a maior parte dos aquaristas, não é? Ou uma boa parte, está habituada a ver, é como, por exemplo, as corridoras, até os plecos, não é? Está habituada a ver peixes a 1 euro, 2 euros, 5 reais, 6 reais, e depois quando vê um realmente a 400 reais, não é? Um guppy a 400 reais, diz, é pá, isto é muito caro. Mas depende, não é? Depende do que é o caro, depende da qualidade. É, Isto é... é justamente isso, porque o peixe que você está adquirindo numa loja, você está adquirindo o peixinho. O peixe que você está adquirindo com o reprodutor, você está adquirindo toda a genética trabalhada há décadas e décadas, desde que o guppy foi colocado no aquário em 1900 e bolinha. Então, é, por isso o valor. Você está é. adquirindo, investindo na genética, no peixe padronizado, em todo o trabalho que aquele criador fez, aqueles criadores fizeram para ter o peixe que você tem hoje. Exatamente, está toda. E não é frequente, por exemplo, aí no Brasil, algumas lojas trabalharem com criadores desta forma, como trabalham com fish farms e coisas assim, mas não é normal. Não é normal, porque os criadores, principalmente os criadores que participam de competição, que consequentemente têm uns peixes melhores, porque aí sempre tá vendo se o seu peixe continua bom ou não e tal. Isso é o gostoso da competição, porque tem outra pessoa analisando, vendo e te dando feedback do seu peixe. Os criadores comerciais, eles não chega enfim, não é bem diferente, sabe? A qualidade dos peixes, enfim, Claro. não chegam a encher as lojas assim, não. E a vossa comunidade aí de competidores e de malta que, pronto, que gosta, tem uma comunidade grande, assim, de guppies no Brasil, como é que Uhum. funciona? Na nossa associação, hoje temos 120 pagantes, 120 Ok, criadores ativos. E aí, esses criadores, eles participam dos campeonatos ou não, mas estão na associação principalmente para aprender, né? ok, Para trocar boa. informação, fazer amizade, trocar amizade, não um grupo de Muito amigos importante. com um amor em comum. Então, Isso é poderia ser muito maior, importante. né? O Brasil é tão grande, Sim, poderia tanto ter mais criadores, mas infelizmente não temos muito, muito, muito. Só um parênteses. Ano passado que eu fui aí em Portugal, eu procurei criadores de show groups e não encontrei. eu Os não criadores, conheço, eu não conheço. os melhores criadores aí na Europa, no meu conhecimento, hoje estão em outros países que não Portugal. Certo. Então, assim, eu fui aí, queria visitar alguém e não consegui. Se eu tivesse conhecesse, eu teria visitado. Mas realmente, você tem razão. O hobby de guppy aí É. ainda está começando. Tá. Aliás, eu acho que nós, de certa forma, estamos a começar em muitos, em muitas famílias de peixe, não é? Ou em muitas áreas da Hum. aquariofilia. Apesar de que temos mesmo assim pessoas que fazem reprodução de alguns plex ou betas, ciclídeos, que são pessoas com muita qualidade e que muito conhecedoras. Mas dos guppies eu ainda acho que são, lá está, muito mais desvalorizados que todos os outros, pelo menos aqui em Sim. Portugal. E porque eu conheço algumas pessoas têm um conhecimento muito acima da média que os restantes e que realmente vejo a criar linhagens fantásticas que eu, pelo menos eu nunca as vi, não é? Nunca as tinha visto, ou muito fora do comum, mas gostava de ver mais aliás estes vídeos e esta plataforma que criei é precisamente para explorar isto, explorar estas questões, trazer experts, neste caso estou aqui a falar contigo,
Para quê? Para incentivar as pessoas que gostam uh, a querer serem melhores, não é? A querer ter peixe de mais qualidade, a querer perceber mais sobre as espécies e os peixes que está a criar. E isto é muito interessante, porque eu, por exemplo, eu dedico-me muito aos plecos, mas tenho um prazer enorme, neste caso, de estar aqui a falar contigo e perceber que tu dominas isto, não é? Que estou aqui a falar contigo e tu estás a falar de uma forma tão natural que percebe-se que isto faz parte do teu dia a dia. Aliás, os aquaristas, não é? Isto dormem a pensar nos peixes. Isso mesmo. Desde sempre eu tive aquários em casa. Então é algo que vive comigo. É. E na minha primeira mudança de cidade, eu pensei em ficar alguns meses sem criar guppies na nova cidade. Deu 3 meses de idade, eu já estava assim, ó. Falei, preciso de guppies novamente. Preciso Aí de peixe. montei todos os aquários e tudo, e enfim, não largo mais. Isto é um vício fantástico, mas É, eu acho que estas comunidades é o que têm de bom, é realmente conseguirmos partilhar estas experiências, porque eu acho que todo o colecionador, toda a pessoa que tem animais, aliás, eu falo de coleção não em relação a animais, mas em relação ao hobby, lá, em termos gerais, eu acho que todos nós somos um pouco vaidosos, não é? Vaidosos em que sentido? Nós gostamos de mostrar os peixes que temos, gostamos de mostrar os nossos resultados e não só os resultados bons, também gostamos de passar aquilo que não correu tão bem, não é? Porque eu acho que isto é importante. Acho que estas questões, se tu me disseres o que é que não correu bem contigo, eu vou aprender já com os erros que tu cometeste e, de certa forma, passar por eles de uma forma mais fácil, não é? Ou não cometê-los também. E isto eu acho que é essencial. Estas comunidades, e por todas as que eu tenho passado, só tenho a dizer coisas boas, hum, porque realmente eu acho que a malta se ajuda muito. E isso é com muito bom. certeza, É com muito bom. certeza. Ó, pessoal, Malta é grupo, galera aqui no Brasil, hein? Exatamente. É verdade. Galera no Brasil, a malta aqui em Portugal. Pois é, Michel, estamos a chegar aqui ao fim e eu tenho uma última pergunta, que é a que eu faço a todos os convidados que por aqui passam, que lhes chamo o Million Dollar Advice, que é o conselho de US$ 1 milhão, que é tão somente a pergunta que é quais são os conselhos ou qual é o melhor conselho que dás a quem esteja a ouvir esta live e que, de certa forma, queira começar com os seus, já não digo os seus primeiros guppies, mas montar um aquário em condições e ter a sua experiência saudável com guppies. Legal, legal. Primeiramente, participe da plataforma, porque na plataforma teremos diversos conteúdos incríveis, não só de guppies, né? Principalmente de outras espécies aí, que, enfim, será muito interessante. E pensando em plataforma, a gente pensa em grupo, a gente pensa em amigos, e nada melhor que se juntar a amigos com que tem a mesma dedicação, o mesmo amor com você. E aí, com os amigos, você troca informações, você troca genética e só alegria. Então, a Million Dollar Question. Junte-se a um grupo de criadores de Guppy em sua região. Se não tiver em sua região, une-se, junte-se ao grupo que achar melhor. Eu, particularmente, convido a participar da CCG, Confederação dos Criadores de Boa, Guppy. boa. O site é muito simples de guardar, ccg.org.br. O Instagram é o mesmo, ccg.org.br. E aí temos o site todo em português, temos a opção de traduzir para outras línguas também no próprio site. E para associados, temos uma área restrita com diversos artigos, diversos textos de fácil leitura
porém de uma forma mais avançada. E ainda temos É os boa. grupos e tudo mais que a pessoa tem uma assessoria completa ali. Qualquer Fantástico. dúvida e tal, solta no grupo, alguém experiente vai responder e tal. Então, assim, é isso que eu acho bastante importante. E aí é Boa, consequência, né? A qualidade boa. dos peixes ali e do seu plantel será consequência dessas primeiras atitudes. Muito bom, Michel. Então, se eu hoje quiser criar-me, que quiser fazer-me sócio, estando aqui em Portugal, da Confederação de Criadores de Guppies, posso fazê-lo, não é? Com E certeza, isto tem com uma cota certeza. anual, tem uma cota anual, não é? Isso, tem uma cota anual de R$ 140. Dá quanto em euro Não é? isso? Opa, cento e isto em quarenta euros reais dá alguns 30 sim, sim, é mais ou menos isso, 30 euros por por ano. ano, por ano. Então 30, é um não é valor nada. simbólico para a gente fazer nossas exposições, montar os nossos eventos, aquário. Nossos eventos não fazemos com menos de 300 aquários. Então a gente monta uma estrutura bem legal. Muito E bom. estando aí na Europa, estando aqui, me chama, que aí a gente organiza a associação e só alegria. É pá, muito bom, muito bom. E é uma oportunidade para quem gosta de guppies e quem sempre teve aqui o desejo de pertencer a uma comunidade, não é assim, de aprender mais, está aqui a E, oportunidade, não é, Michel? é, E como é isso. que as pessoas te podem encontrar a ti, para além daqui na plataforma, mas nas tuas Ah, redes sociais, qual é a rede social que para ti é privilegiada ou és, não é? Como é que te podemos encontrar mais facilmente? pelo Gup Michel Bruno, pelo Instagram. Gup Michel Bruno, GUPPY Michel Bruno, fácil lá, mando direct. Pode ser pelo da associação também. E temos o responsável do marketing, passa para mim, enfim, tô à disposição aqui para contribuir de alguma forma nesse hobby tão maravilhoso, tentar contribuir de alguma forma aí nesse hobby na Europa e Portugal. Opa, é assim mesmo, é assim mesmo. Bem, Michel, muito obrigado mais uma vez. Foi aqui uma conversa fantástica. Opa, Eu eu que aprendi agradeço. muito. Aliás, cada vez que me sento aqui na Fish Room, estou aqui para aprender, aprendo todos os dias e isto para mim pá, é uma emoção. Adoro, adoro mesmo. E foi muito bom conversar contigo, foi muito bom conhecer. E Foi muito muito bom. obrigado mais uma vez. E fica aqui, falámos no início. Vem certamente aí um vídeo também aí com mais alguém, não é? Vamos ver de futuro se conseguimos voltar a falar então, Michel. Conseguiremos, com certeza. Foi ótimo. Então, Muito ok. grato e parabéns por todo esse trabalho que você está fazendo. Opa, obrigado, obrigado pelo feedback. Então vá, malta, galera, até ao próximo vídeo. Fiquem Até o bem. próximo, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau.